Deus quer mais de nós. Ele quer mais do nosso coração. Ele quer mais de nós. Eu quero ver mais os milagres de Deus. Quantos querem ver mais os milagres de Deus? Acredito que você queira. Então Deus quer mais sacrifício seu. Ele precisa ver mais entrega sua. Pastor, mais? Mais. É tudo. É tudo. Vivemos um tempo de crise na nossa nação. Quantos ouviram falar que estamos vivendo uma crise no Brasil? Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus não repreenda a crise. Pastor, que é isso? Não repreenda a crise. Estou aqui para te falar que Deus é que trouxe essa crise. Pastor, que heresia? Não. Não é heresia, porque Deus me falou antes de acontecer a crise. Há 4 anos atrás, Deus me deu uma palavra profética. Nós estamos num culto profético, eu posso falar de palavras proféticas. 4 anos atrás, Deus me deu uma palavra profética sobre a nação brasileira. Ele me disse assim, 4 anos atrás, conte os anos. Eu contei, deu 5 anos para a igreja brasileira. No 5º ano, eu vou levar o Brasil no Val de Jaboque, no Vale da Decisão. E nesse vale dessa decisão, eu vou fazer com que o Brasil escolha lutar pela sua identidade e herança, ou cair numa profunda crise. Deus me disse, ou nos transformaremos em Israel de Deus, ou nós vamos ser levados por Deus, como Israel do Senhor, que é o nosso chamado de irmos para as nações, levar compaixão, levar a paz, levar o amor de Deus, ou nós vamos, sabe o que? Ser julgados por Deus. Vai passar, queridos. Eu não sei se o Brasil está entendendo isso, não sei se você está entendendo, tudo que Deus deu para essa nação está a ponto de se despedaçar. Eu vou repetir, tudo que Deus deu nos últimos anos, Deus está tirando. Deus está tirando, não, Deus está nos provando. Ele está dizendo, é isso que você quer, lute pela sua herança. E ele me falou assim, dos 5 anos, que termina no ano que vem. Ele me disse, Ricardo, preste atenção no que eu vou te dizer. No final do 5º ano, ou eu vou abençoar essa nação, ou eu vou tirar a unção dessa nação e vou dar para outra nação. 1997, Deus me levou a Cuba pela primeira vez. Na minha ida para Cuba, eu estava com esse mesmo coração. Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas é por causa de um trabalho missionário, por causa de uma palavra profética, por causa de eu falar, Senhor, eu quero sentir o teu coração pelas nações. Eu levantei a mão para orar por uma nação. Querido, cuidado quando você levantar a mão para orar por uma nação, Deus vai anotar teu nome e vai te mandar para lá também. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui lá, começamos um trabalho que agora estamos implantando uma casa de oração em Cuba. Mas olha o que aconteceu. Quando eu estava terminando, o avião estava pousando no Brasil de volta, tinha um grupo de pessoas de um partido político que eu não vou falar aqui, mas você deve saber qual é, que começaram a gritar atrás do avião, vamos transformar o Brasil em uma Cuba. O que está sobre a nossa nação hoje não é um partido político, e sim uma ideologia satânica. O que está sobre o nosso governo não é um governo, um partido político, mas o que está sobre nós é uma tentativa de Satanás de matar o nosso chamado de termos compaixão pelas nações, queridos. Eu não sei se a igreja entende isso, mas nós fomos chamados, preste atenção nessa palavra, quando nós somos Shalem, como nós somos completo, aí nós temos Shalem e nós levamos Shalom. Sabe o que é Shalom? O que é Shalom? Shalom não é só paz. Shalom é comunhão. Quando um judeu fala Shalom, ele fala, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero que você tenha comunhão comigo, e eu quero que você tenha comunhão com você mesmo. A paz é uma consequência de uma comunhão, porque paz
Você pode ter comunhão no meio de uma guerra. Você pode estar no meio de uma guerra. Israel vive no meio de guerra, mas pode ter paz com Deus. O que eu quero dizer com isso? O chamado da nossa nação, queridos, é levar shalom para as pessoas. Esse é o maior chamado da nação brasileira. A maior identidade da nossa nação, quando Deus formou o Brasil, a unção que passa sobre a nossa nação, é nós levarmos shalom para a África, para o Brasil, para a Índia, para a América Central, para a China, para o Japão. Querido, Deus sonhou com a nossa nação. Deus sonhou que geraria compaixão no teu coração e colocaria um desejo no teu coração de ir para as nações, levar essa compaixão. E Satanás, como tudo aconteceu? A palavra foi: porque você é Jacó. O que é Jacó? Jacó é enganador, corrupção. Quando nós falamos da corrupção do governo, começa dentro do teu coração. Quando cada um de nós não somos shalom com Deus, quando cada um de nós não temos um coração reto diante de Deus, quando um pastor, quando um ministro, quando etc, etc, nós nos tornamos adoradores de nós mesmos. E Deus disse: chega! Sabe por que chega? Porque aquilo que eu dei para vocês, a sua herança, de vocês levarem adoração, presença, vocês fizeram deuses para vocês mesmos. E é por causa da adoração que foi maculada, gerando idolatria no meio da igreja. A idolatria no seio da igreja, ela gera, sabe o que? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não fala. Eu não sei se você está me entendendo, queridos. Deus não foi Deus que, não é o diabo que trouxe a crise, foi Deus que permitiu. Porque Ele quer arrependimento. Não existe outra palavra para a nação brasileira a não ser: filhos, convertei-vos os vossos caminhos, volte-se para mim. Pastor, mas e a nação brasileira? E o Brasil, e o governo? O governo, Deus cuida dele, Deus vai fazer isso. Nós fazemos os nossos decretos, você pode orar, você pode destituir reis, mas deixa eu te falar uma coisa: você só pode fazer isso quando o seu coração for completamente dele. Abra comigo em João capítulo 20, por favor. João capítulo 20, versículo 1. Diz que na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro. Vivemos uma época escura. Talvez daqui a 50 anos vão escrever nos livros da história a época terrível na nação brasileira. Uma época que a Bíblia fala assim: quando o ímpio governa, o povo geme. Queridos, nós ainda não experimentamos tudo o que vai acontecer, porque nós, como igreja, precisamos clamar, sabe o que? Deus, tem compaixão de nós, para que possamos ter compaixão das nações. Mas a primeira coisa é: Senhor, nós te pedimos perdão. Vivemos uma época escura, muito difícil. A Bíblia diz aqui que Maria correu, ainda sendo, Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria representa um coração shalom. Fala comigo, shalom. Maria representa uma pessoa que entregou tudo, ela não reteve nada. Ela não fez da sua adoração uma religião, mas ela entregou tudo o que ela tinha. E a Bíblia diz que ela foi, a pedra foi removida da entrada. Ela olhou para dentro, ela foi para o túmulo. Eu não sei se aqui em São Luís é comum uma mulher andar no meio da noite procurando um túmulo. É comum aqui? Sim ou não? Não é comum. É comum uma mulher procurar um túmulo no meio da madrugada? Eu acho que não. E aonde estavam os discípulos? Os discípulos estavam trancados na casa, com medo. Mas uma mulher foi uma resposta de uma geração. Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de pessoas que tenham um coração correto, cara.
Sabe, os discípulos estavam com medo, trancados, porque o seu coração ainda não era Shalem. Olha o que aconteceu, a Bíblia fala, mas ela era Shalem. Ela entendeu que quando ela encontrou Jesus, ela encontrou tudo. Queridos, não guarde o seu pãozinho no barco. A nossa nação precisa que os adoradores realmente voltem a existir. A nossa nação hoje, numa questão de sobrevivência, precisa encontrar os seus Shalems. Diz a palavra de Deus aqui que ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo em que Jesus amava, e lhes disse: tiraram do Senhor o sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Existia no coração de Maria, eu quero que você preste bastante atenção aqui, existia no coração dela um desejo de fazer a coisa certa, um desejo de ver o que ninguém viu, experimentar o que ninguém experimentou, como diz a canção de Fred. Eu quero viver algo diferente, eu quero experimentar algo diferente. E ali de repente o Senhor Deus levou aquela mulher, ela mostrou, levou até Pedro e João. A Bíblia fala no capítulo 20, versículo 3, que Pedro saiu, contou o que estava acontecendo. Pedro e João saíram juntos. Fala comigo, eles saíram juntos, mas João chegou primeiro. Diga para o teu irmão, os íntimos chegam na frente. Quem é Shalem ouve primeiro. A Bíblia fala que ele não faz nada sem revelar aos seus profetas primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Deus me falou tudo o que vai acontecer nos próximos anos. Deus me mostrou tanto o que ia acontecer, que nós nos preparamos para esse momento. Deus me mostrou o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Deus me mostrou o que vai acontecer no próximo ano. Há 7 anos atrás, quantos tem aquele CD, Meu Desejo É? Quem tem? Levante sua mão bem alto assim. Tem. Se você não tem, depois você pega emprestado e ouve. Tem uma palavra profética lá, que Deus me deu há 7 anos atrás, 2007, dizendo assim: nós viveríamos 7 anos de vacas gordas. No final de 2007, no final de 7 anos, completa 2014, viraria uma chave no Brasil, que viveríamos 7 anos de vacas magras. Final de 2014, o Brasil virou uma chave ou não virou? Diga para o teu irmão, os íntimos ouvem e chegam na frente. Isso não é um privilégio meu, é um privilégio nosso como igreja. O grande problema é que nós não ouvimos a voz profética. O grande problema é que nós andamos no automático. Nós vivemos igreja no automático, queridos. E a Bíblia fala: ouvi os profetas e prosperareis. É tempo dessa nação começar a ouvir os profetas. O que os profetas estão dizendo? Os profetas estão dizendo: eu gerei você, Brasil. Deus falando para os profetas: eu gerei, Brasil, você para ter Shalem e levar compaixão para as nações. Mas porque fizesses ídolos segundo o seu coração, eu vou te derrubar. Mas agora há uma janela no Brasil, e essa janela que eu estou falando, essa é a janela que eu quero falar para vocês essa noite. Ah, se meu povo me ouvisse, ah, se Israel me escutasse, eu o sustentaria com um trigo mais fino. Se você ouvir essa palavra dessa noite, você vai entender que estamos numa janela de menos de 1 ano de oportunidade de Deus. Temos menos de 6 meses para a igreja entender uma mensagem que ela não está entendendo. Olha o que aconteceu, abra comigo aqui, capítulo 20, versículo 4. Os dois correram juntos, mas João chegou na frente, tá? Versículo 5, abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Medo. Versículo 6, chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Olha a revelação que Deus me deu. O lenço cobria a cabeça de Jesus, e os lençóis o corpo. E os lençóis estavam enrolados num lugar separado. Deus falou comigo: quando a igreja não é Shalem, ela vive
desconectada da cabeça que é Cristo. Quando a igreja não vive Shalem, ela não está ouvindo, ela não é íntima, ela não entrega tudo, como aconteceu ali com Maria, ela vive desconectada do governo de Deus. Então, queridos, preste atenção, nós estamos correndo um risco na nossa nação, de Deus não conseguir governar sobre nós. Deus está dizendo assim: a minha mente é uma, a minha voz é uma, mas vocês estão enrolados num lugar separado. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, tão sério, que as atividades nossas religiosas não mudam o nosso destino. Poxa, como assim, pastor? Querido, eu trabalho numa nação comunista há 18 anos. Eu já vi de tudo. O que esse governo está fazendo, eu já lido com essa potestade há 18 anos. Tem 18 anos que nós fizemos batalhas espirituais. Há mais ou menos 3 anos atrás, Deus me mandou de volta a Cuba. Nós fizemos um ato profético. Há 2 anos e meio atrás, onde nós fomos no lugar mais próximo entre Estados Unidos e Cuba. E Deus falou: eu vou te dar um segredo. Fala comigo, segredo. Deus falou comigo: faz um ato profético de reconciliação entre Estados Unidos e Cuba. Coloca um americano na frente de um cubano e manda um pedir perdão para o outro. E um começou a pedir perdão para o outro, um não queria pedir perdão. Nós ficamos numa pedra, bem no lugar mais próximo entre Estados Unidos e Cuba, e ali nós fizemos um ato profético, lançamos vinho no mar como remissão dos pecados, e nós fizemos um decreto na qual um novo tempo chegaria a Cuba, onde os Estados Unidos abririam espaço para se reconciliar com Cuba. 15 dias depois, começaram o processo de reconciliação entre Estados Unidos e Cuba. Você pode aplaudir ao Senhor? Por que eu estou contando? Pode aplaudir mais forte, querido. Pode aplaudir, a glória dele, não é minha, não é ele. Por que eu estou contando para vocês? Porque, infelizmente, a gente só consegue ouvir algumas palavras quando a gente ouve testemunhos. Eu estou contando para vocês, o que eu estou falando aqui é sério demais. É tão sério, que a Bíblia fala aqui, ó, olha o que aconteceu. Finalmente, eles viram, creram, mas voltaram para suas casas. Um evangelho que não transforma, um evangelho que não gera essa compaixão, que não gera shalom. É um evangelho que eles ouviram a palavra, eles viram, mas não se alinharam com os céus. A igreja brasileira precisa voltar a estar alinhada com os céus. O Fred sabe, essa igreja sabe, nós vivemos épocas onde os céus estavam alinhados com a igreja. O que você sente falta, Fred, é porque naquela época os céus estavam alinhados, o governo de Deus estava alinhado. Era a gente piscar, a coisa acontecia, porque o governo de Deus estava estabelecido. E hoje há uma luta para alinhar os céus com a igreja, há uma luta para alinhar o governo de Deus com a nossa nação. É isso. E Deus me disse: Ricardo, não procure sair e tentar resolver o problema de crise. O problema é da igreja. A igreja perdeu a chave. E eu vou abrir uma nova janela de oportunidade. A Bíblia fala aqui, olha aqui no capítulo 10, no capítulo 20, versículo 10, diz aqui que então os discípulos voltaram para sua casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Esse chorando, para mim, é a compaixão. É quando você não chora pela sua dor. É quando você não chora porque você está com um problema na tua casa, e você está enfermo, está sem dinheiro. Não, Maria não estava chorando por isso. Ela estava chorando por causa do reino, porque ela estava alinhada com os céus. E a Bíblia fala que ela olhou para dentro do sepulcro e viu. E eu fico pensando, o que Maria estava vendo? Eu quero fazer uma pergunta: o que você está vendo dessa geração? O que você vê determina o seu futuro.
O que você ouve determina aonde você vai. Precisamos, se somos uma quinta profética, nós precisamos aprender a alinhar os céus com a terra. Como faremos isso, pastor? Começando com arrependimento. Primeira palavra é arrependimento. Abra comigo em Jonas capítulo 1. Deus me disse: Ricardo, vivemos na época igual de Jonas. Porque naquele exato momento, Jonas capítulo 1, diz a palavra de Deus, que veio a palavra profética ao Senhor a Jonas: levanta-te e vai à cidade de Nínive, e clama contra ela. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir da igreja, desceu, comprou a sua passagem, foi para o barco, resumindo, ficou dormindo no barco. Vivemos hoje uma época onde a igreja está dormindo no fundo do barco, enquanto o barco está se despedaçando. Diga para o teu irmão: acorda! Acorda! Como você pode dormir diante de uma realidade como essa? Agora a minha pergunta é o seguinte: a compaixão, ela vem quando você está alinhado com os céus. Se você não está alinhado com os céus, você não tem compaixão, você tem pena. Mas a Bíblia fala que chegaram para Jonas dizendo assim: Jonas, acorda, meu filho, o que está acontecendo? Quantos vão orar por essa nação? Quantos vão clamar a Deus de volta, dizendo: Deus, eu quero experimentar os céus abertos de novo nessa nação? Eu me lembro que eu ia para o Haiti 2 meses antes do terremoto que aconteceu no ano de 2012. Você lembra disso, cara? E aí acabou não dando certo, mas uma palavra profética aconteceu lá, que abalaria os céus e sacudiria toda a nação. E nós fomos 3 meses depois, começamos um trabalho missionário no Haiti. E uma das palavras que Deus falou comigo foi o seguinte: eu amo e disciplino o filho meu. O Haiti é meu, o Brasil é meu. Nós estamos debaixo de uma disciplina de Deus, meu querido.